Isaías capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, nós lemos da seguinte forma: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, uma nação rebelde. Ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Quando Deus nos convida a um arrependimento, Deus sempre nos convida a um arrependimento quando a nossa identidade está distorcida. A identidade tem a ver com aquilo que Deus diz que nós somos. Identidade de uma pessoa, de uma igreja, ela responde pelo menos algumas questões. Como Deus nos vê, o que Ele diz sobre nós, como nós nos vemos e como as outras pessoas nos veem e aquilo que nós fazemos, né? Aprendi isso, por exemplo, aquilo que é identidade. Como eu me vejo, o papel que eu desempenho e como as outras pessoas me veem. Isso que determina uma identidade. Identidade não é apenas como eu me vejo. Esses dias eu vi uma figura que eu poderia ter trazido, mas não lembrei dela, lembrei agora. Lembrei uma vez uma figura que eu vi assim de um gatinho se olhando no espelho. Mas o gatinho está aqui desse lado, mas no espelho que se vê é um leãozão, sabe? Enorme, né? É a forma distorcida de como a gente se vê, né? O mais importante na nossa vida cristã, na nossa identidade cristã, tem a ver como Deus nos vê. Porque aquilo que os outros podem nos ver, nós podemos fingir, sabe? Nós podemos esconder. A forma como nós nos vemos pode ser muito distorcida, porque podemos estar cegos. Mas a forma como Deus nos vê, o que Ele diz que nós somos, como Ele nos enxerga, o que Deus está falando de nós, na sua palavra, na história, na circunstância, é aquilo que nós chamamos de identidade, características exclusivas, coisas que fazem parte da nossa vida. E Deus está confrontando a identidade. Deus está dizendo para o povo aqui nesse momento para ajudar. Isaías foi profeta em 4 reinados. Uzias, no capítulo 6, você vê que o rei Uzias tinha acabado de falecer, quando veio a palavra do Senhor, uma visão de ter visto, sabe? O Isaías viu uns serafins, e ele teve uma experiência de conversão, de consagração, onde ele disse: ai de mim, eu estou vendo a manifestação de Deus, e eu sou um homem de lábios impuros. O anjo veio, pegou uma brasa, tocou nos seus lábios e o purificou. Porque Isaías fazia parte deste povo impuro, desta realidade que ele está dizendo aqui. O que Deus está dizendo, a comparação que a profecia vem é tão dura no versículo 3, que ele diz assim: o boi reconhece o seu dono, o jumento, sabe, conhece a manjedoura do proprietário, mas o meu povo, ele não sabe a quem está pertencendo. A quem está pertencendo? Amados, quando a nossa identidade está distorcida, quando nós começamos a perder-nos daquilo que nós somos, nós precisamos de conversão, de arrependimento. Quando eu perco a identidade do que é ser cristão, do que é ser casado, do que é uma vida de casado,
do que é liderança, dos dons que o Senhor nos deu, do chamado que o Senhor nos fez, a razão pelo qual o Senhor nos escolheu, aquilo que nós nos comprometemos a ser. E quando a gente olha e percebe, Deus nos enxerga e nos diz assim: quem você está se tornando? Quem você é neste momento, quando essa identidade ela é distorcida, nós precisamos de arrependimento. Quando o pai deixa de ser pai, quando a mãe deixa de ser mãe, quando nós não nos parecemos com Jesus, a nossa identidade está distorcida. Aí Jesus nos convida, por meio da sua palavra, a um arrependimento. Porque arrependimento não é remorso, não é apenas dizer eu estou errado. O arrependimento, ele é um chamado para uma mudança radical de direção. Se você está andando nessa direção, arrependimento é mudar para outra direção, é para ir na direção do Senhor. E identidade tem sido uma das coisas mais atacadas nos nossos dias, porque há uma perseguição moral contra a identidade cristã. Todo tipo de posicionamento hoje é criticado, sabe? Qualquer tipo de posicionamento. A igreja parece que está meio acuada em termos de posição. Se você se posiciona hoje contra o aborto, contra o sexo antes do casamento, contra o adultério, se você se posiciona contra a homossexualidade, se você se posiciona contra o divórcio, se você se posiciona contra, sabe, uma vida levada de qualquer forma, as pessoas não gostam daquilo. Há uma crise de identidade nos nossos dias. As pessoas estão confusas. E aqui Deus está dizendo: o boi reconhece o seu dono. O jumento reconhece seu instrumento de trabalho, o seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Não compreende. E esta é a denúncia de Isaías. Há uma crise de identidade. Nós precisamos de arrependimento quando isso acontece. O versículo 6 e 7 diz da seguinte forma, versículos 6 e 7. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou chamando vocês ao arrependimento, porque vocês estão feridos, doentes, sofrendo tantas perdas, as casas de vocês estão destruídas, as famílias de vocês estão destruídas, há o tanto quebrantamento, mas vocês não estão conseguindo enxergar isso. Isso não os está incomodando. Isso, a realidade de doença, de que não há nenhum lugar que não esteja doente, é uma analogia que o Senhor está fazendo e trazendo realidades a doenças. Ele está trazendo a comparação física, dizendo: o corpo de vocês está tão doente. Vocês estão plantando e não colhendo, as cidades estão destruídas. Vocês estão ali percebendo que os frutos da forma do que vocês estão colhendo está totalmente um caos. Mas vocês estão dizendo que não tem a ver com as coisas de Deus. Não estão ligando os pontos. Em outras palavras, precisamos de arrependimento, e Deus nos convida a arrepender-nos quando a gente percebe que as coisas estão totalmente
totalmente fora de lugar. De lugar. Isso deve constranger. A gente deve chorar. A gente deve lamentar. A gente deve, voltar correndo para a presença de Deus. Nós não podemos estar cegos diante do que está acontecendo com as drogas, por exemplo, na vida de muitas famílias. Com o sexo desenfreado que essa juventude está vivendo. Se destruindo mesmo. Com os casamentos, sendo destruídos. Com os filhos cheios de mágoas no coração. Com os casamentos cheios de fachadas. Com as feridas. Com o abandono das coisas do Senhor. Com as igrejas no mundo inteiro fechando. Com o nome de Deus sendo envergonhado, zombado. E o texto está dizendo, todas essas coisas são feridas, abertas. Mas é como se estivesse dizendo para Judá e Israel, que é o povo de Deus, mas vocês não estão percebendo isso. Vocês estão ligando isso a muitas outras coisas, mas não percebem que isto é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. Amados, não quer dizer que tudo que acontece de errado na nossa vida é pecado. Mas também a gente não pode fechar os olhos de perceber que muitas coisas a gente está perdendo, estão indo pelas nossas mãos. E aí é uma forma de dizer isso, que Deus vai estar começando a dizer para o povo, vocês não veem isso. Diante de vocês, diante dos seus olhos está tudo isso. E eu estou chamando vocês ao arrependimento. É como o nosso país, As pessoas estão protestando. As pessoas estão saindo nas ruas. Há uma insatisfação diante de tanta corrupção que existe no nosso país. De tantos impostos que se paga. E quando se percebe, há tanta coisa. E é um momento quando a gente vive como o Brasil, de que há necessidade de uma mudança, há necessidade de cura desde as raízes. Versículo 11 e 13 diz assim, versículo 11 ao 13. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. É como se Deus dissesse, as reuniões de vocês, os pequenos grupos de vocês, os cultos de vocês, as buscas de vocês, o tempo que vocês vêm para me adorar, as coisas espirituais que vocês estão fazendo, eu não suporto. Eu estou detestando. Sabe por quê? Porque uma das grandes doenças espirituais na igreja do Senhor Jesus é a religiosidade. Deus nos convida a arrepender-nos quando nós vivemos uma religiosidade. Reparem que eu posso estar totalmente mal, longe de Deus, e continuar louvando.
levantando as mãos, cantando. No tempo bíblico era oferecer holocaustos, sacrifícios. Sábados era a ideia de o dia religioso, o dia de ir no culto, o dia de ir no templo. Festas, luas novas, eram as festas sagradas que Deus tinha determinado no Antigo Testamento, como a Páscoa, os tabernáculos, os feriados religiosos, as ocasiões em que as pessoas, estavam colocando ali como se fosse para o Senhor. É como se Deus dissesse, a Páscoa de vocês, o culto de Natal, né? Os retiros espirituais de vocês, é como se Ele dissesse, todas essas coisas espiritualmente que vocês estão fazendo, eu detesto, não estou suportando isso. Por quê? Porque o povo tem uma vida religiosa, faz coisas espirituais, mas a prática de vida, a intimidade, o coração, está totalmente longe. Nós falávamos na nossa classe hoje que o Brasil é um país extremamente espiritualizado, mas não espiritual. Espiritualizado no sentido de que toda manifestação espiritual, e entre aspas, no Brasil dá certo. Tudo. Toda religião que vem para o Brasil dá certo. Tem adeptos. Porque o Brasil é muito eclético, é um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de religiosidade, de crenças. A pessoa, eu estava ouvindo hoje os Carl Schmitt falando, quase quando eu cheguei em casa, ele estava falando disso. Eu sou católico, mas eu também estou espírita, né? Eu sou evangélico, mas também estou lá. Então, no meu altar, eu tenho várias imagens de várias religiosidades, e a todas elas, se falhar aqui, talvez acerta aqui, né? Então, a religiosidade, o Brasil não sofre por falta de religiosidade. Eu costumo dizer que, por eu ser estrangeiro e conhecer outros lugares, o Brasil não sofre de falta de fé. Sabiam disso? O Brasil tem excesso de fé, só que nas coisas erradas, nas coisas que não são bíblicas, nas coisas que, na verdade, no lugar de se transformar em bênçãos, se tornam em pedras de tropeço para as famílias e para as vidas. Então é um excesso de religiosidade. E eu digo para vocês, as igrejas todas podem, nesta noite, estar lotadas. Todas, cristãs, católicas, evangélicas, todas as igrejas estão lotadas. Não falta igreja, não falta pessoa nas igrejas, né? Quando eu saio domingo, é muita gente indo para a igreja, muita gente saindo. E se você for frequentar, há umas séries, mas o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro? Ela sofre da doença de Isaías, do pecado da religiosidade. Eu vejo, por exemplo, como as pessoas oram, ou na verdade rezam o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Mas o Pai Nosso não é mantra. A própria Mateus 6, antes dos versículos de dizer o Pai Nosso, se você conferir, o texto vai dizer, não orem igual aos gentios, que pensam que pelas suas vãs repetições serão ouvidos. Não vos compareis a eles, que não sabem o que dizem, mas quando vós oreis, orai-vos assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas antes de dizer essa oração, que é uma oração de princípio e não um mantra, não é uma ideia de Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha assim, sabe aquela coisa de jogador de futebol, né? Já viu a oração de jogador de futebol? É o maior barato, né? Dá a mão, fala assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, gol, né? Só falta um negócio desse, né? Tipo assim, é uma coisa meia mística, meia de proteção, não tem nada a ver, não vai fazer efeito nenhum na sua vida aquilo. Por que adianta dizer, né? Perdoai-vos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E eu não falo com meu irmão. Eu o odeio, não suporto. Não falo com minha esposa. Brigo com meu marido. Você está entendendo? Dá-nos o pão nosso de cada dia.
se eu estou com um coração que murmura o tempo todo, que se queixa, que não sabe o que é gratidão, há uma incoerência, religiosidade. O povo oferece sacrifícios, o povo leva, o povo está frequentando as reuniões aqui, mas Deus está dizendo, sabe, essa espiritualidade, essa religiosidade, que é pior, a religiosidade é pior do que o pecado aberto, sabe? Sabe por que é pior? Porque o religioso, ele pensa que por estar fazendo coisas religiosamente, ele é melhor, né, espiritualmente do que aquele que nem na igreja vem. Ele pensa que está num estado espiritual melhor. E biblicamente, sabe qual é? A Bíblia diz que ele está num pior estado espiritual do que quem está no mundo. Por quê? Porque o religioso, ele conhece, ele sabe, ele já viveu, mas o coração dele está longe, a prática dele está distante de Deus. É aquilo que nós dizemos, é o cristão de domingo, e não de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Então, nós precisamos de arrependimento, porque muitas vezes o espírito de religiosidade governa o nosso coração. É quando, aqui na nossa alma, nós não temos mais experimentado Deus. Não há mais um quebrantamento. São apenas rituais. Vir à igreja é um ritual. Orar, um ritual. Contribuir, um ritual. Um ritual. É apenas algo que eu sei que eu tenho que fazer. Mas não é algo que está transformando a minha vida. Não é algo que está mudando o meu coração. Não é algo que está me confrontando. Eu acredito assim, irmãos, que a nossa igreja tem precisado de quebrantamento, porque não é religiosidade que Deus quer, é quebrantamento do nosso coração, é a vida, é a transformação, porque nada adianta ouvirmos a voz do Senhor e na segunda-feira a gente fazer tudo o contrário que nós temos ouvido de Deus. Então ali, Deus nos convida a arrepender-nos. Versículo 15 ao 17. Como consequência de um espírito de religiosidade, versículo 15 ao 17 diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, de assassinatos aqui. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defenda a causa da viúva. Primeiro, Deus nos chama ao arrependimento, porque as nossas orações podem não estar sendo ouvidas. Repita comigo. As nossas orações podem não estar sendo ouvidas. Por quê? Porque ouvir as nossas orações tem a ver também com a prática. Deus está dizendo, por causa de tudo isso, da crise de identidade, de vocês estarem uma vida religiosa, de estarem doentes e não perceberem que eu estou falando há tanto tempo, Deus está dizendo assim, não estou ouvindo a oração de vocês. Não estou ouvindo. Não ouço a oração de vocês.
E aí Deus está dizendo que Ele só vai ouvir quando a gente o quê? Parar da prática. Nos arrependermos. Abandonarmos o pecado. Tudo aquilo que não é dele, de ação ou omissão. Jotão, que foi um dos reis que o profeta Isaías profetizou, ele foi um rei que serviu ao Senhor. Você pode ler um pouquinho mais para frente depois de Jotão, tanto em Reis quanto em Crônicas. Mas sabe que ele cometeu um erro grave, que é um dos erros que eu temo em cometer, talvez o tenha feito, e às vezes alguns dos irmãos talvez entendam melhor o que nós estamos como igreja vivendo. Jotão, ele serviu ao Senhor de todo o coração, o texto diz. Porém, ele cometeu um erro. O texto diz assim, porém, o povo não serviu. Era um rei que temia a Deus, mas que no reinado dele, o povo ia atrás dos ídolos. Aí eu falo assim, por quê? Porque na maioria das vezes a gente vê que o rei, quando seguia a Deus, o povo seguia. Mas aqui não. Reis vai dizer que foi porque Jotão, ele não destruiu os altares idólatras. Ele deixou. É como se dissesse assim, eu vejo que há coisas erradas sendo praticadas ao meu redor, no ambiente da minha casa, mas eu estou calado, quieto. As coisas estão te destruindo. Eu costumo dizer, sabe aquela imagem do pai que está em frente da televisão? Os filhos estão destruindo a casa e a esposa está assim, olhando para ele e fala assim, meu filho, você não vai fazer nada não? E ele está lá, ó. A casa caindo. E quando o pai levanta, ele levanta para espancar. Já levanta e já viu aquela cena? Quem assiste Super Nani vê um negócio desse, né? Levanta para espancar. Sabe? Contemplando ali. A casa está se destruindo. Não está fazendo nada. Então nós precisamos enxergar que quando nós falamos que a igreja está em duas palavras, amor e disciplina, é no sentido de dizer, não dá para continuar do mesmo jeito que nós estamos vivendo. Na nossa casa, não dá para a gente, ver que as coisas estão totalmente distorcidas e ficar contemplando. Porque isto também, Deus nos cobra. É verdade, precisamos de muita sabedoria para corrigir. Precisamos de muita habilidade e dependência de Deus para comunicar com sabedoria. Mas o texto aqui está dizendo, enquanto não houver o chega, enquanto não parar, não se limpar as mãos, não se fizer justiça, preste bastante atenção, irmãos, justiça, a igreja não pode ser uma agente passiva naquilo que é justiça social. Lembra que nós mostramos coisas ali domingo passado? De lutar por uma melhoria no nosso posto de saúde, nas escolas, no nosso bairro. Sabe, o joseense tem uma característica que eu gosto muito, né? O joseense, ele se movimenta, ele não é muito passivo, se eu comparo com a cidade no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é impressionante. Todo mundo sabe que a corrupção lá está ruim demais, mas o pessoal, pelo menos lá da cidade da Soli, fica assim, mas fazer o quê? Há 20 anos que é assim. O joseense não, o joseense ele vai, chega um momento que eu lembro aqui do viaduto, né? Quando tem aquela coisa ali, a população se movimenta, né? E sabe, mas não é porque é só meu interesse, é a ideia da justiça social, da viúva, do órfão, do necessitado. E a Bíblia está dizendo que isto não é só o mal que fazemos, mas o bem que não fazemos, também precisamos nos arrependermos. Se eu não falei de Jesus para outras pessoas durante este ano, durante esse tempo, eu devo pedir perdão ao Senhor.
Se eu deixei de orar, eu devo pedir perdão ao Senhor. Se eu deixei de buscar, eu devo pedir perdão ao Senhor. Se eu vi algum perigo e eu não fiz nada, eu devo pedir perdão ao Senhor. Porque é minha responsabilidade. É minha. Faço parte disto. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, quando somos convidados a arrepender-nos, quando as nossas orações não são ouvidas. Isto é duro. E em último lugar, versículo 17 ao 20. Confesso-lhes que é um dos meus versículos favoritos. Arrependam a fazer o bem. Perdão, aprendam a fazer o bem. Estou lendo a partir do versículo 17, tá? Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu gosto muito na versão viva esse versículo 18, diz assim: venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como o cal. A ideia de que Deus está dizendo, a situação de vocês é dura, é cruel, é ruim. É câncer espiritual. Mas eu estou convidando vocês, Deus dizendo assim, eu estou convidando vocês a pararem, a sentarem à minha mesa e se arrependerem e confessarem os seus pecados e abandonarem o pecado. E quando vocês fizerem isso, por mais feias que sejam as feridas, por mais vermelhos os seus pecados, eu tornarei brancos, como a neve que acabou de cair. Essa é a mensagem de Deus. Sempre Deus foi assim, amados. Sempre Deus aponta os nossos pecados, mas nunca é para nos envergonhar. Deus nos aponta os nossos pecados, mas nunca nos diz apenas o erro, mas também Ele nos mostra a saída, o caminho da saída. E o caminho da saída é confissão, perdão e abandono do pecado. Deus nos chama ao arrependimento para confessar, ser perdoado e abandonar. Porque quando nós o fazemos isso, nos arrependemos e confessamos e abandonamos o pecado. O texto diz no versículo 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Ou seja, eu vou trazer as coisas de volta. Eu vou dar para vocês. Eu estou disposto a abençoar, a refazer, a mudar a sua história. Porém, se não o fizerem, coisas piores vão acontecer. Sabe o que aconteceu na história do povo de Israel? Adivinha o que aconteceu? O povo ouviu ou não? Vocês acham que o povo ouviram? Ouviram ou não? Não. Não ouviram. Não ouviram. Eles continuaram no mesmo erro. E grande foi a sua destruição. Amados, Deus cumpre a sua palavra, de bênção, mas também de maldição.
A palavra de Deus é fiel. E a gente gosta de falar isso quando a gente fala das promessas. Deus é fiel nas suas promessas. Aleluia, glória a Deus. A gente gosta de cantar um negócio desse, né? Deus é fiel nas suas promessas. Ele cumpre o que Ele diz e tal, aquela coisa toda. Mas também Deus cumpre a sua palavra também quando nós desobedecemos. Quando nós desobedecemos também. E dói, irmãos, e dói, como dói. Sabe? A palavra de Deus ela é muito clara para nós. Então, o convite ao arrependimento é um convite de quebrantamento. Só que tem muitas pessoas, às vezes, que estão longe de Deus e elas querem sentir alguma coisa para voltar. Eu digo não. Você tem que voltar para sentir alguma coisa. Você tem que nadar, você tem que vir correndo. Muitos dizem assim, deixa eu melhorar para vir para a igreja, para vir para Deus. Não, você tem que vir para Deus. Não para melhorar, para ser transformado mesmo. Então, há muitas circunstâncias na nossa vida que não vão bem. E Deus está dizendo, vem para mim, arrependa-se. Você tem me abandonado, você tem me deixado, e tudo que você está vivendo, você sabe que a consequência de ter me deixado, não na palavra, porque na palavra, nos lábios, a gente canta, a gente declara, a gente diz, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, mas não consigo nem andar com a Bíblia, que eu tenho vergonha, o pessoal vai falar de crentinho aí, né? Vou esconder, uma identidade. Então Deus vai nos dizendo, arrependa-se, volte, porque por mais feias que sejam as suas manchas, eu sou capaz de curar, de transformar, de purificar. O Evangelho, irmãos, não é legalismo, não é apenas dizer você está errado. O Evangelho é isso, dizer assim, o que você vive muitas vezes é consequência dos seus pecados, mas Deus te convida ao arrependimento para curar a nossa vida. E por isso que o Evangelho chama-se Boas Novas. É boa, apesar de apontar os nossos pecados, é boa porque sempre há um convite à saída do pecado. Então, esse namoro sem vergonha que você está, tem que, ou termina, ou, sabe, ou conserta. Sabe aquela coisa de traição, ou você deixa, ou você vai sofrer muito mais. Sabe aquela coisa de tomar aquilo que é de Deus, nos dízimos e das ofertas? Eu costumo dizer, não existe fidelidade atrasada, sabe aquela coisa, não, eu falhei, mas depois eu pago para o Senhor. Não, Deus não é banco. Você já foi desobediente, você já pecou. O que você tem que fazer é se arrepender e consertar a partir daquele momento. Consertar a sua vida diante de Deus. Acertar o seu coração. Sabe? Começar a sua vida de oração, ler a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia num ano. Não precisa ler um ano, não. Seria ótimo se você lesse. Mas se você ler pelo menos um capítulo por dia e viver e meditar, já é um começo. Frequentar a sua igreja. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar como muito tem por costume, muito mais quando você vê que aquele dia se aproxima, encorajai-vos uns aos outros, não deixe de frequentar sua igreja, arrependam-se, abandone aquilo que é do Senhor, está escravizado na internet, no Facebook, na novela, na televisão, não consegue, aquilo vicia, aquele negócio é danado demais para viciar, né? Os joguinhos de telefone, ah, pastor, mas não tem nada demais, não vejo nada de errado. Fala assim, o problema não é esse errado, ele toma de você tempo de coisas preciosas, horas que você poderia estudar, de livros que você poderia estar lendo, de visitas que você poderia fazer, de conversas saudáveis que você poderia ter com seu filho, com a sua filha, com o seu marido.
do lazer que você não está tendo, está vivendo estressado, parece uma bomba relógio, vai explodir em qualquer horário, está ficando doente, das horas que você poderia caminhar para lutar contra a obesidade, você está gordo demais. Eu não vou falar para mulheres que estão gordas, só para os homens. Você está gorda, mulheres nunca estão gordas, elas estão fofinhas, né? Precisa ter uma mudança de vida, sabe? Mudar hábitos, há coisas que estão tomando. Gente, cuidar do nosso corpo é questão de fidelidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, diz a palavra. Essa palavra volta para mim, né? É templo do Espírito Santo. A forma como a gente vive, Deus está dizendo: arrependam-se, volte, perdoe, não tenha mais as mágoas, ore, trate isso diante do Senhor, conserte a sua vida, não deixe coisas para trás. As coisas que mais nos dão problema na nossa vida são as coisas mal resolvidas. Sabe disso? As coisas mal resolvidas um dia voltam. Resolva. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que quando a gente não faz isso, as nossas orações não são ouvidas. O nosso estado espiritual, as coisas saem pelas nossas mãos. Então Deus nos convida ao arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Amém? Queria que você curvasse, por favor, a sua face. Nós vamos orar nesse momento. O Senhor, nesta noite, esta palavra foi uma palavra primeiramente para mim, profundamente. E hoje também eu compartilho com você, porque eu acredito que todos nós, em alguma área da nossa vida, temos precisado de quebrantamento e arrependimento. Deus tem planos e tem propósitos. E as intenções de Deus são maravilhosas. As intenções do Senhor é de conserto, é de perdão, é de nos dar as coisas maravilhosas, os frutos, os bons frutos, diz a palavra, são as coisas que Deus quer nos dar, mas a nossa desobediência toma conta, rouba de nós. O confessar pecados, o abandonar, o reconhecer os nossos erros, ouvir a sua voz, é o que cura. Às vezes tem áreas da nossa vida que está adoecida. Às vezes são os nossos filhos que estão doentes espiritualmente. Às vezes é a nossa vida financeira que está totalmente adoecida. Às vezes é o casamento, a vida espiritual, os dons, às vezes são os ministérios. Às vezes nós temos deixado de fazer aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer. E às vezes nós queremos responsabilizar outras pessoas, quando na verdade o Senhor nos chama, nos convida. Abandone o pecado, deixe aquilo que interfere, aquilo que se coloca entre você e o seu Deus. Confesse diante do Senhor e diga: Senhor, eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero ficar numa mente, Senhor, contaminada. Eu não quero viver mais, Senhor, sempre sobre dor, sobre angústia. Eu te peço perdão pelas minhas desobediências. Sara-me, Senhor, cura-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Purifica-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Lava-nos com o teu sangue como igreja. Perdoa-nos dos pecados de religiosidade,
da contemplação muitas vezes, Senhor. A nossa casa muitas vezes está doente, Senhor. A minha casa precisa de cura, Senhor. A minha família. O meu relacionamento com o Senhor sabe como ele está. Eu tenho, Senhor, vivido aflito, cansado, preocupado na correria da vida. E eu te peço perdão quando eu tenho deixado o Senhor para os eventuais. Quando o Senhor tem deixado de ser a minha prioridade. Quando na minha casa é a televisão que reina. Às vezes é a mágoa. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós abandonamos o Senhor e deixamos de buscar o Senhor como deveríamos buscá-lo. Cura-nos, ó Senhor. Manifesta a Tua presença, escuta a nossa oração, gera no nosso coração arrependimento genuíno, confissão genuína, produz em nós o querer quanto efetuar, incomoda-nos, convença-nos. Abre os nossos olhos para enxergar os nossos erros, Senhor, abandoná-los e deixar que o Senhor ministre na nossa alma. Perdoa-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar e porque a Tua presença nos alcança. Pessoas nesta noite se reconciliam contigo, Senhor, abrem o seu coração, te convidam para morar na sua vida, em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos colocar-nos em pé, queridos, e dessa forma vamos estar encerrando a nossa celebração, cantando uma música, louvando ao nosso Deus. Quarta-feira, às 19h30 temos a nossa celebração. Os sábados os jovens se reúnem também. Está ali provavelmente no nosso boletim, deve estar os horários ali direitinho, tá bom? Levante uma das suas mãos, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor do Deus o Pai esteja com toda a igreja. 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecendo sempre em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Que Deus abençoe.